Vamos lá então. Então hoje, olha, já vou ficar direto aqui, irmãos. Hoje nós já vamos estudar direto, tá bom? Já os avisos e vamos direto. Eu tenho falado sobre os 7 milagres, registrados por João. E como hoje é ceia, eu falei, dá para falar do 4º milagre, que é a multiplicação dos pães. Vamos só nos colocar aqui onde nós estávamos. Na última mensagem, no domingo passado, estávamos em Jerusalém, no tanque de Betesda. Jesus cura aquele homem lá, era isso que, na narrativa de João, capítulo 5, do verso 1 até o 15. Então, estava aí, ali que nós estávamos. E o que a Bíblia diz que aconteceu lá? Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 5, perdão, João capítulo 5. Vamos analisar brevemente esse texto, no verso 16. Então, para naquele milagre lá. O homem foi curado, tanque de Betesda. Os judeus perguntam, quem é que foi que te curou? Ele aponta a Jesus. E aí, aquele dia era sábado, e aí é um problema. Verso 16. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. É aí, irmãos, que segue a grande discussão por causa do milagre. Os milagres, irmãos, eles mexem na vida da pessoa. Mexem ou para a pessoa ficar mais dura do que já é, ou serve para quebrar-lhe o coração. Talvez você já tenha recebido algum milagre, e eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você já tenha um coração mais endurecido, ou com um coração mais firme no Senhor. Eu não sei. Para os judeus, eles ficavam com muita raiva, porque Jesus quebrava o sábado, e o sábado era o diferencial deles. Sábado era a identidade deles, não podia fazer nada. E quando Jesus diz que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, então falou, então você é filho de Deus? Sou o filho de Deus, o unigênito. Aí pronto, a Bíblia diz que eles queriam mais matá-lo. É claro que não queria matar mais, né? A expressão aqui é, ainda intensificaram a perseguição. Perdão, era isso que estava acontecendo. E então, irmãos, começa uma discussão teológica. Porque os judeus que está falando aqui são os fariseus, os saduceus, os escribas, as pessoas conhecedoras da Bíblia de então, que era o Antigo Testamento. E aí, quando eles procuram mais matá-lo, a Bíblia não relata, mas eles começam a perseguição, ou seja, começam a ficar mais bravos com Jesus. Continua o texto, aqui eles começam a falar, né? Jesus faz um longo discurso. A minha Bíblia aqui, as palavras de Jesus estão em vermelho. Então tem um longo discurso, Jesus falando sobre a vida eterna, até chegar no verso 39. João 5,39. Está no mesmo discurso, na mesma conversa. Os judeus querendo perseguir Jesus, ou intensificando, Jesus explicando que ele era o Filho de Deus, e daí Jesus dá o checkmate neles, vamos falar assim, ele coloca numa situação difícil os judeus, porque eles usam a Bíblia, são estudantes da Bíblia, então têm obrigação de saber o que a Bíblia diz. E no verso 39, Jesus diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus.
Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como, pois, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com meu Pai, ou para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes dos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Pensa aqui na profundidade teológica, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então ele está falando, você lê a Bíblia e estuda a Bíblia, e não me viu na Bíblia? Bom, como é que você está lendo sua Bíblia? Como é que você tem vindo à igreja? Hoje tem mais gente, graças a Deus. E olha, me perdoe você. Ah, pastor, a ceia eu não perco. Ah, é? É, então, ainda bem que essa igreja é uma vez por mês, porque tem igreja que tem uma vez por ano. Não, irmãos, não. Nossa vida aqui é louvar ao Senhor, nós estamos indo pelo caminho errado. Nós estamos indo pelo caminho errado. Nós estamos menosprezando a igreja de Deus. Jesus está falando, vocês leem, falando para os judeus, vocês leem a Bíblia e não me viram? Como não me viram? Como não viram? Irmãos, qualquer trecho que você pegar da Bíblia, você vai encontrar algo sobre Jesus. Até mesmo nos maus exemplos, você vai encontrar o que Jesus não fez. Então você tem que encontrar o Senhor Jesus, ele tem que mudar a sua vida. Se a sua vida não tem sido mudada pela palavra, não, me perdoe a minha sinceridade, você está igual a esses judeus. Está igual aos judeus, não muda nada. Como não muda? Como? Não me conformo. Como não muda? Tem que mudar, irmão. Tem que mudar. Não adianta reclamar do mundo? Não adianta. O mundo sempre foi assim, é você que tem que ser mudado. E sabe o que ele diz? Olha aqui, olha, o que eu acho interessante, no verso 45 aqui, quando Jesus diz, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então ele diz, olha, a própria Bíblia te acusa. Nós temos aqui na igreja um programa de leitura bíblica. Tomara que ela seja uma peça não acusatória, mas uma peça redentiva. Que a Bíblia não te acuse, mas te mostre o caminho da redenção. É isso que tem que ser. Tem que ler com esse espírito a Bíblia, porque senão a gente não compreende. Irmãos, o discurso é para todo mundo. Se tivermos aqui 150 pessoas, e talvez algumas mais aí nas redes sociais, tenha certeza, eu estou pregando uma mensagem, tem 150 que vocês ouvem. Cada um vai escutar de um jeito. Cada um vai ter o coração de um jeito. E quando entrar no seu ouvido, ele vai passar por um filtro chamado coração. E aí, irmão, é com você, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu só falo a palavra. Deixa Deus agir no seu coração. Mas olha, estamos nessa discussão aqui. E quando Jesus fala isso, se vocês não creem nos escritos de Moisés, como é que vocês vão crer nas minhas palavras? Esse é o assunto, Jesus termina aí. A partir daí, o que acontece? Jesus volta para a Galileia. Lembra que ele está em Jerusalém? Ele está lá, com o centro dos judeus lá. Vamos lá, capítulo 6, que é onde eu quero chegar, eu não comecei ainda. Então, pegamos esse contexto, agora nós vamos começar a mensagem. Isso é só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo aqui. E aí vem capítulo 6, que é o quarto milagre que nós vamos falar hoje, que é a multiplicação dos pães. Capítulo 6 de Evangelho de João, verso 1. E depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia,
porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui nos colocando diante da Tua presença, como sempre estamos, Senhor. E pedimos ao Pai que o Senhor toque os nossos corações, que possamos ler a Tua palavra, Senhor Deus, com uma forma cada vez mais próxima do nosso coração. Senhor, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a vida eterna, Pai. Peço perdão em meu nome, em nome desse povo, que somos ingratos, Senhor Deus, para com tão grande salvação. Que nos preocupamos tanto, ó Pai, com atividades deste mundo, Senhor, e esquecemos muitas vezes, ou olvidamos muitas vezes, ó Pai, deixamos de lado, Senhor Deus, a grande salvação, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, e a esperança, com a certeza de que o Senhor há de voltar. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos na nossa fé. Pedimos em nome de Jesus. Amém. João relata aqui, é bem interessante, né? Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E Jesus era judeu. Então, o que eles iam fazer? Eles iam ter a ceia. E Jesus, e João já está antecipando aqui, que eles iam tomar a ceia judaica, né? Que é com base no pão e no vinho. Então, ele já sabia que ia comer. João já dá um toque do que está acontecendo aqui. Ele está escrevendo. Lembra, irmãos, ele tem um propósito nesses milagres. O propósito é que a gente crê em Jesus Cristo, como Filho de Deus, né? Olha, eu já falei isso várias vezes, vou colocar aqui, peraí. Mas toda vez que eu prego essas mensagens, eu tenho que falar. Vamos lá para o capítulo 20 de João, já volto. É um parênteses, irmãos. João, capítulo 20. No verso 30, os dois últimos versículos desse capítulo. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo. Quando você lê, e eu vou pegar o Evangelho de João como exemplo, mas podia ser toda a Bíblia. Quando você lê a sua Bíblia e não chega nessa conclusão, tem algo errado na sua leitura. E olha, você pode até crer que Jesus é o Filho de Deus, hein? Mas lembre-se do versículo completo. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, não é a vida desse mundo, hein? Não é a vida desse mundo. Eu comentava com um irmão hoje de manhã. Nós estamos vivendo com mais saúde. Sabe aquela história, minha avó viveu muito? Irmãos, desculpa, não é verdade. Não. Agora vive 100 anos, irmão. Raro, algum de nós, é raro ter algum parente que viveu 100 anos. Teve, nós temos aqui na igreja. Temos na igreja pessoas com mais de 100 anos. Mas, irmão, não é por aí. Essa longevidade que nós estamos tendo, olha, eu estou com 64 anos. Quando eu era criança, uma pessoa de 64 anos devia estar morta já. Já estava mais para o lado dos urubus e das minhocas do lado de cá. Eu ainda, quando os urubus aparecem, eu mando eles embora ainda brigo com os bichos. Eu falo, sai daqui, meu. Vou lá. Sai o bicho. Não quero saber, não. Você que foi adolescente comigo aí nos acampamentos aí, minhoca eu como, que vocês já viram comer minhoca, os adolescentes do passado, hein? Vocês hoje não viram, não, só os adolescentes do passado que viram comer minhoca. Não, irmãos, não, minhoca não tem problema. Mas a longevidade tem um problema. Nós começamos a depositar muito a nossa esperança nessa vida. Falei para vocês, fui numa outra igreja e tinha uma dinâmica lá. Qual o seu sonho? E uma pessoa disse, eu quero viver mais. Irmão, sinceramente, não é o meu sonho. Mas eu quero morrer, não. Eu não quero viver mais.
Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o lugar que Jesus preparou. Agora, daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a não sei. Mas meu objetivo não é aqui. Porque senão é um sonho fadado a frustrar. Você já teve sonho de comprar um carro? Já. Olha, quando você fica velho, você vai ver o seguinte, você fala assim, olha, pastor, eu já tive carros, e todos eles estragaram. Eu tive um carro, irmãos, que eu tive que vender para um mecânico, um dinheiro assim que era R$1.000 hoje, porque ele não era osso, ele não tinha nem osso mais. Então, grande sonho foi aquele. Não, irmãos, esse sonho não dura nada. Só para você ver. Então, nós temos que ler a Bíblia para saber que Jesus é o Filho de Deus e para ter vida. Se essas duas coisas não estão na sua vida, tem algo que você tem que se preocupar. Tem algo que você tem que se preocupar, porque a morte e a doença chega para todas as idades. Mas vamos continuar. Jesus está aqui, na Galileia, e ele conhece o coração aqui. Pergunta para Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Então, a Bíblia diz, como eu já li aqui, Jesus sabia o que estava pensando, mas vamos continuar o relato bíblico, verso 7. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastaria, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? A gente sabe, irmãos, que em outro texto, não sei se paralelo, acho que é de Mateus, ele diz assim, só se nós fôssemos comprar, mas 200 dinheiros não daria para comprar pão para toda a multidão, 5.000 pessoas, ou mais. Então, ele continua, o que Jesus faz no verso 10? Disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva, muita grama naquele lugar. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Como eu disse, é no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas que Filipe pergunta, mas nem 200 dinheiros, que era muito dinheiro, daria para comprar pão para essa multidão, 5.000, irmãos. É muita gente. É muita gente. Só que para Jesus não tinha problema nem do pão, nem do dinheiro. Dinheiro, ele é dono do ouro e da prata. E do pão, ele é o pão da vida. Ele já tinha feito cair maná do céu. Não tinha problema de pão. Alimentar aquela pessoa, não tinha problema. Não era isso. Não era isso. Onde é que os discípulos podem ter falhado aqui? É que eles buscaram a resposta neste mundo. Olha, eu já venho falado com vocês, né, os irmãos aqui de Vila São José, que o conforto nos separa do reino de Deus. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja não é rica. Mas quando você pede alguma coisa, e você que é membro, daqui a pouco nós vamos ver aqui, o custo para participar do Dia da Família, que a igreja vai ter que dar, é muito dinheiro. Porque custa caro você alimentar 200 pessoas. Faz a conta. Sabe como é que era no passado? Cada um levava a sua comida. E agora hoje a gente já não vai mais. No passado, quando tinha programação lá em Vila Albertina, a gente pegava um ônibus de linha. Hoje, se não tiver uma van, um ônibus fretado e carona, a pessoa não vai. Irmãos, o conforto nos afasta. Nós deixamos de procurar a Deus. Então, eu tenho repetido. Pastor, os governantes lá, sei lá, não só o presidente como outros governantes, são bênção do Senhor para nós, tenha certeza. Quanto mais moleza eles derem para nós, mais nós vamos ficar longe da igreja. Tem que dar uma apertada na gente mesmo. Desculpa, irmãos, é verdade. Não é masoquismo, mas é assim, irmãos. É assim. Hoje, pastor, eu chego tarde do serviço. Por isso que de quarta-feira eu não posso vir na igreja. Tá bom.
Pois a gente sabe de irmãs daqui, que no passado, irmãos, vocês, minhas irmãs, por causa da nossa cultura da época, não vinham de calça comprida para a igreja. As irmãs chegavam com a saia na bolsa, iam para o banheiro e estavam aqui às 8h, 8h05. Chegavam na igreja. Hoje não vem mais. Conforto nos separou do Senhor. É a mesma coisa aqui que está acontecendo aqui. Jesus fala, não, pode sentar aí. E eles sentaram. E eu me coloquei na posição de um deles. Se você fosse um desses 5.000, o que você estaria pensando? Estou com fome. Será que ele vai curar algum enfermo? É isso que ele estava pensando. Porque, irmãos, veja, o povo não está participando, o povo não reclamou de fome. Se você pegar os relatos paralelos, ninguém reclama de fome. É Jesus e os discípulos os que notam a fome. Mas o povo não reclama. Não reclama, não. Então manda sentar. E aí o que vai acontecer? Não sei. Não sei. Eu imaginaria alguma coisa deste mundo no meu coração pecador. Será que agora ele vai chamar um enfermo aqui? Eu vou brincar, hein? Estou na minha novela. Eu estou lá sentado, ele tinha acabado de fazer o milagre daquele homem coxo no tanque de Betesda. E eu, pecador, ia pensar assim, será que vai vir aquele homem agora para a gente ver? Porque eu estou aqui na Galileia, isso foi lá em Jerusalém. Dando testemunho, olha, eu tinha 38 anos, que eu era. Será que ele ia fazer isso? Eu não sabia o que era. Mas quando ele senta, volte aqui no verso 11, em diante do mesmo capítulo 6. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Irmãos, não era mais fácil Jesus pegar e falar assim, olha, vai passando esse pão de um em um aí. Sabe aquela igual reunião de pais na escola, né? Pega uma folha e passa, só do boletim que não pode, porque o boletim você não quer ver o do outro. Ver o boletim do outro só te consola, que tem gente tão ruim quanto seu filho. Brincadeira, só isso. Vai. Mas vamos lá, passa. Olha o que ele diz. Ele passou pelos discípulos e os discípulos repartiram. Recado para você, desigrejado. A organização de Deus é essa. Ele fala com a igreja e a igreja proclama o evangelho. Vá prestando atenção nas palavras de Deus. E daí eles vão distribuindo. Os discípulos vão distribuindo esse pão. E mais. Vamos voltar aqui. Estou no capítulo 6, tá? No finalzinho do verso 11. Quantos eles queriam? Não tinha restrição. Pode pegar. Pode pegar. As bênçãos do Senhor são incomensuráveis, não dá como você medir. Pode pegar. E quando estavam saciados, sabe o que é saciado, irmãos? Olha a ligação entre o final do verso 11 e o começo do verso 12 de João 6. Eles podiam comer o quanto queriam e quando estavam saciados. Vou brincar com os nós, os gulosos. Sabe aquele churrasco que você comeu, aí chega no final, o churrasqueiro faz sempre o mesmo, guarda a picanha para o final. Daí está todo mundo já cheio com aquele monte de linguiça, pão de queijo, com tudo aquilo que não é do churrasco. Aí o cara dá aquela carne boa, e a gente fala, não cabe mais nada, mas esse eu quero. Não é? Depois fica passando mal em casa, mas é assim que funciona. Olha, então, aqui dá a ideia de que eles comeram bastante. Bastante. E o que Jesus diz aqui, que a Bíblia diz, versos 12. E quando estavam disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram
para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, aí, volta no primeiro milagre lá, lembra? Água em vinho, né? Isso é famoso, até quando você não conta os milagres, né? Porque lá diz que é o primeiro milagre de Jesus na Galileia. E lembra que eles estão em Caná da Galileia, que está de novo, está na Galileia aqui, hein? Tem Cafarnaum, Mar de Tiberíades, está naqueles lugares lá da Galileia. Lá, o vinho melhor foi guardado para o final, porque era o vinho que Jesus transformou a água em vinho. E agora, eles comeram, saciaram, sobejaram, e ainda sobrou 12 pães. E aí, vou brincar aqui, hein? Aí baixou neles aquele espírito de Faraó, né? Esse homem é o nosso governador. Porque não foi Faraó quando José fala para ele: olha, vai ter 7 anos de fome, depois 7 anos de fartura, depois de fome. Acha alguém bem sábio que guarde no tempo da fartura. Ah, esse José é o governador. E ele foi governador. Eu acho que aqui a ideia foi a mesma. Ué, se a gente estava morrendo de fome, porque a fome era tamanha que os discípulos notaram. Esse homem deu pão para a gente comeu até não aguenta mais comer, e ainda sobrou, esse é o governador. Só que eles estão aqui, Jesus se declara, Jesus não se oculta, ele é o Messias, ele tinha acabado de falar com os judeus, lá em Jerusalém, isso era público. Por que os judeus perseguiam? Porque ele dizia que ele era o Messias, Cristo é Messias. O nome de Jesus não é Jesus Cristo da Silva Oliveira, não, é Jesus. Cristo é Messias, em grego. Então, Jesus Cristo é Jesus o Messias. É igual João. O nome dele não era João Batista do amor, não sei o quê. Não, era João o Batizador. João o Batista. Essa é a ideia, que a gente acaba depois, adotou o nome de João Batista e pronto. Mas é João o Batista, o Batizador. E aqui também é Jesus Cristo, o Messias. E o povo aqui está sabendo. Lembra a mulher samaritana? Que nós vamos ver daqui a pouco, né? Mais para frente, Jesus, quando ele... ela já falou, né? No 4 já. Então, lá na mulher samaritana, esse não é o profeta que havia no mundo? Então, estava todo mundo esperando os profetas. Judeus, samaritanos, estavam esperando. E aí, olha a conclusão desses. Verso 14, de novo: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Que bom! Quando você descobre Cristo, você fala: esse é Cristo, esse é o Cristo que eu esperava. Só que o que acontece? A expectativa deles era de um Cristo, e o Cristo que Deus mandou era outro Cristo. Porque o que tinha no coração deles? Chegou o Messias. Com ele vai ser retirado o jugo do Império Romano. Lembra lá em Lucas 24, no caminho de Emaús? Lembra aqueles 2 discípulos? Olha, perdão, hoje é a escola dominical. Você que não tem afinidade com a Bíblia, me perdoe, é que nós somos alunos. Então a gente aqui, quando fala, imagina que está sabendo, tá? Mas veja depois em Lucas 24. Ele fala: pensamos que Cristo ia redimir Israel. Era isso que eles esperavam. Então, se esse é o Messias, e eu estou esperando um Messias político, eu estou esperando alguém que resolva os problemas deste mundo, eu quero fazer rei. Assim como o Faraó fez de José governador e foi uma bênção para o povo de Israel, nós queremos fazer... Olha, isso a Bíblia não diz esse pensamento, hein? Isso é, tá, eu que estou interpretando, tá bom? Então, não diz que eles pensaram isso, só para você não, depois, não, como eu digo, vou explicar aqui para você. Eu estou imaginando que aquele povo, que se fosse eu, judeu, ia falar: ora, se Deus usou José, e depois José realmente foi um homem abençoado, então, este é o nosso rei, vamos fazer igual. Parece que a conclusão está certa. Qual foi o problema de José? É que depois o povo ficou 400 anos no Egito. Escravo.
A culpa foi, entre aspas, hein, de José. Olha, foi uma culpa no sentido de que não houve dolo mesmo, tá? Mas lembra, quem levou o povo judeu para lá foi José, na melhor das intenções. E aqui o povo queria, agora sim, é verdade, como eu sei que o povo pensou algo parecido com isso? Porque no verso 15, vamos lá. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. Sabe aquela uma que você vai se apresentar e você fala assim, oi, eu sou o Viano, cara. Você? Aí você fala, eu acho que eu não estou bem-vindo aqui, né? Irmãos, década de 90, eu ainda tinha cabelo, hein? Fomos visitar um missionário no Chile. Chegamos lá, a gente sabia nada do mundo, né? Naquela época era só dólar, não tinha as contas aí, não, viu? Nômade, não sei, conta internacional, global conta, não tinha. Aí chegou lá, para pegar os carrinhos para levar as malas, você tinha que ter moeda de dólar, tinha que ter uma moedinha de $1. Aí fomos trocar. Aí todo mundo foi embora, e estava eu lá, Mariana, acho que estavam os três também, os meninos estavam lá, fomos pegar uma notinha de $1 para pegar o carrinho. Para pegar o carrinho. Daí você pega o carrinho e depois você leva. Aí eu estou lá, e todo mundo desceu, aí vamos eu, Mariana, e os meninos descendo. Aí estava o pastor Philips, que era o nosso missionário lá. Aí ele, você que é o pastor? Eu falei, sou. Ele falou assim, puxa vida, brasileiro benedito tinha que ser preto e tinha que ser um velho. E eu era novo naquela época, eu já fui novo, viu, criançada? Aí você vê a decepção dele, porque eu não era o que ele esperava. Eu era um menino para ele. Ele pensou um velho, sabe, Benedito, que tinha meu pai foi dar esse nome de velho, já nasci velho, Benedito. Aí, perdoe os Beneditos, hein, mas é um nome que você não vê nenhuma mãe. Fala, meu filho vai chamar Benedito. Não tem. Não tem. A Mariana, acho o nome dela velho, mas tem Mariana. Tem um monte de nome aí que no passado foi velho. Agora, Benedito não tem mais. Coitado, só tenho eu. Então, pense bem, irmãos, olha, para eles, aquele Jesus era uma decepção. Eles queriam um rei. Eles queriam uma pessoa que resolvesse o problema da vida deles. E Jesus não tinha vindo para isso. Ele não tinha vindo para resolver o problema político. Ele nunca brigou com Pilatos nem com Roma. Ele é o dono do mundo. Quando vieram pedir imposto para ele, ele falou, Pedro, vai lá, paga. E ele pergunta, Pedro, os filhos têm que pagar imposto? Ele fala, não. Ele fala, mas pesca um peixinho lá e dá o imposto. Quando falaram de Pilatos, que tinha feito sacrifícios, tinham misturado o sangue de Galileus, o que Jesus fala? Se vocês não se arrependerem, vai do mesmo jeito. Jesus não briga com as autoridades. Quando Pilatos fala para ele, olha, você não sabe que eu tenho poder para te matar ou para te dar vida? Jesus diz, só tem porque vem do céu, e fica quieto. A nossa luta não é política. Não é política a nossa luta. Irmãos, o que vocês estão vendo aí é briga política, não serve para mim, irmão. Não serve. Eu fico com pena quando eu vejo algum cristão brigando por esses políticos. Perdão, eu sei que você tem família política, eu não quero criticar você, só quero dizer o seguinte, irmãos, olha, pensa só, a política não vai nos resolver, o que vai nos resolver é Cristo. E outra, a política sim, você pode se candidatar, pode ser ativista político, não tem problema nenhum com você, mas a função nossa não é a nossa esperança, pelo menos, porque a nossa esperança está em Cristo. O que Jesus Cristo faz? Quando você quer fazê-lo um rei para resolver os problemas da sua vida, vai para o monte orar e você fica sozinho. Estou brincando, né? Jesus não nos abandona, mas pense, irmãos, não é a função dele, não é, ele não quer fazer isso. Ele veio para outra coisa. Olha, o relato podia terminar no verso 14, não podia? E este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ponto. Toda a cidade se converte igual Nínive e acabou. Mas não é assim. Jesus pega aquele elogio, porque quer ser rei é um elogio, e despreza. Irmãos, ele tinha falado isso lá no texto que eu li contra os judeus. Vocês querem receber louvor dos outros, eu quero receber louvor do Pai, lembra? Nós lemos isso em João capítulo 5.
E aqui nós vemos as duas perspectivas erradas. Os judeus viam o Messias da Escritura, mas não queriam aceitar que ele era. O povo aceitava que Jesus era o Messias, mas tinha uma visão desfocada do que era o Messias. Ambos errados. E aí vem os membros da Igreja Batista de Vila São José, que vão tomar ceia hoje. Perdoe a bronca. Você que não veio, podendo vir, está certo? Você está certo? Tá bom. A perspectiva é sua. Você que veio, por que veio? Para eu não pegar no teu pé? Ia pegar mesmo, viu? Porque eu mando mensagem para você, você sabe, mas não é por causa disso que você deve vir. Veio para mostrar a sua cara? É bom você mostrar a sua cara, mas não é por isso que você deve vir. Hoje nós vamos anunciar a morte de Jesus até que ele venha, dizendo, estamos esperando, é a nossa certeza, é por isso que vamos fazer isso. E é um privilégio, olha, um privilégio tão grande que você que nos visita, perdoe, mesmo sendo membro de outra igreja batista, nossa igreja só toma ceia os membros da Igreja Batista de Vila São José, chamada ceia ultra restrita. Um privilégio tomar a ceia. Não jogue fora o seu privilégio. Um dia, nós não teremos privilégios, hein? Não é ameaça, é só ver a Bíblia. Profetas, veja lá em Jeremias. Veja Micaías, outros profetas lá, está no livro de Reis. Quando alguém fala, Deus não me falou isso, ele diz, mas você vai fugir de porta em porta. Tem privilégio de ser profeta hoje, mas amanhã não terá mais. Irmão, você tem privilégio de morar num país onde você pode tomar a ceia livremente. Quem sabe um dia a gente não possa fazer isso. Não sei, só pensar, hein? Vamos continuar. Vamos lá. Aí vem um outro texto aqui, é o quinto milagre, que é Jesus andando sobre as águas, tá bom? Você vai ver aqui, vai estar aqui do verso 15 ao verso 21, tá bom? Do capítulo 6, mas eu não vou falar nesse, que será a minha próxima mensagem, isso vai ser o quinto milagre. Então eu vou deixar aqui e vou voltar para a multidão. Por quê? Depois que Jesus anda sobre as águas, aqui diz no verso 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, quando foram alimentados, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegastes aqui? Irmão, de novo, olha, eu comecei a ler esse texto, eu falei, puxa, como seria bom que terminasse aqui. Eu escrevi um monte de capítulos da minha novela, Vocês São de Vila São José. Aqui era assim, e o povo parou atrás de Jesus. Esta é a busca que todos devem ter. Acabou a mensagem, vamos, acabou a novela, a próxima será outra coisa. Mas a Bíblia não termina ali. Eles estão atrás de Jesus. Não mereciam elogio. Não mereciam ser elogiados, ser incentivados a buscar Jesus. Aliás, não é essa a ideia pedagógica hoje? Não diga não, incentive, seria bom. E me perdoe, pedagogos, aí Jesus vai no contra. E de novo, verso 26. E Jesus respondeu-lhes e disse, respondeu o quê? A pergunta, quando o senhor chegou aqui? Olha a resposta de Jesus. Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou.
Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Nota aqui, irmãos, outra vez, esse relato é cheio de frustrações de ambas as partes. Jesus, porque o povo não tinha a perspectiva certa, os judeus não tinham a perspectiva certa, e os judeus e o povo também frustrados, porque Jesus não era as pessoas que eles estavam esperando. Jesus fala para ele, vocês estão aqui, porque vocês comeram pão, vocês queriam me fazer rei agora há pouco. Eram os mesmos, irmãos. Lembra que eles foram no barco, não acharam Jesus, atravessaram o mar para ir atrás? Eram os mesmos, que queriam fazer rei. E Jesus fala, vocês estão míopes, vocês estão cegos, vocês estão procurando para a coisa errada. Vocês estão aqui porque eu curei um coxo, vocês estão aqui porque eu multipliquei pão. Tudo que vocês estão buscando são coisas deste mundo. Não é isso. Não é isso. Irmãos, nós temos que trabalhar, temos que ter nossa casa, temos que ter algum conforto. Isso não é pecado. O pecado é você não obedecer o primeiro mandamento. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós não estamos lendo errado, não? Buscai primeiro as coisas do mundo, tenha a sua casa, seu carro, sua aposentadoria, e quando sobrar alguma força no final da vida, eu vou trabalhar para Deus. Será que isso não é um negócio assim, que também vai frustrar a perspectiva? O dia do Senhor sempre chama hoje. Não tem dia do Senhor amanhã ou antes, é hoje. Irmãos, é hoje, hoje. Hoje, não espere se aposentar. Espera comprar sua casa. Espera comprar seu carro. É hoje, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o resto ele vai colocando. Essa é a perspectiva. Será que nós estamos correndo atrás de um Jesus que multiplica pães? Será que não é isso que nós estamos correndo? Será que porque quando o pão vier, né, tem até um meme na internet, né, Jesus multiplica pão e tem um povo perguntando, mas é integral, tem glúten? Porque vai ser assim agora, engorda, porque nós estamos sempre olhando para esse mundo. Irmão, tem que parar de olhar para esse mundo, irmão. Tem que parar. Ó, voltando no assunto lá dos vídeos da internet aí, irmãos, pensa que isso é novo? Não é. Pensa que isso é culpa da internet? Não é, irmão, isso sempre teve. O mundo é ruim. O mundo é mau. Sempre foi. Depois da queda que nós estamos estudando aqui em Gênesis, depois da queda de Adão e Eva, irmão, ficou assim o mundo. E agora? Ah, pastor, nós vamos falar de tela, como eu disse lá. Pastor, vai tirar a tela? Não. Mas não adianta tirar a tela. Não adianta, irmãos. Os monges tentaram isso na Idade Média. Ficavam lá no lugar fechado, não queremos contato com o pecado. Irmãos, e daí começam os escândalos lá dentro, porque o pecado estava lá dentro. Não tem isso. Irmão, tem que buscar a vida. E aí sim, vamos para o final. Então, por isso que eu pulei aquele milagre, porque quando você vai aqui no versículo 21, capítulo 6, né? Verso 21. Peraí, eu pulei errado aqui, não pode ser esse não, deixa eu ir para cá. É verso 35, foi o que eu li depois, não, me perdoe. Então, no 35, Jesus fala, claramente, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E por quê? Porque as pessoas pediram para Jesus, me dá sempre desse pão. Qual pão? O pão que de 5 pães eu faço uma multidão de 5.000 comer e ainda sobre 12 cestos. É esse pão, Jesus? Não, não é esse pão. É o pão da vida. Quem crê em mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Verso 36, mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim,
e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Esta é a ideia, irmãos. Jesus, quando ele fala que ele é o pão da vida, eu vou voltar só um pouquinho aqui para a gente terminar. Volta no verso 30. Quando Jesus fala que a obra de Deus é que devem crer em Jesus, olha o que eles dizem. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazeis tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Verso 30. Irmãos, essa última pergunta, que operas tu, sabe o que é? É, que trabalho você faz? No capítulo anterior, eles disseram, esse não é Jesus, filho do carpinteiro? A pergunta aqui é, qual é o seu emprego? Vou brincar, seria, você é PJ ou CLT? Essa pergunta, que operas tu, é um eufemismo aqui do tradutor, né? Porque o que você trabalha? O que você faz? Disse-lhe, e daí eles falam, porque nossos pais comeram maná no deserto. O que você faz para dar pão para nós? E Jesus, no verso 32, disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, Jesus é o pão da vida. No verso 48 diz isso. Em todo o texto, desde o capítulo 5, vai falar sobre Jesus, o pão da vida. A única diferença que nós temos que pensar é que não é este pão que estamos acostumados a comer. É o pão espiritual que entra e muda a nossa vida. É aquele pão que quando Zaqueu comeu, ele disse, eu vou mudar minha vida. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu fiz alguma coisa errada, eu cumpro a lei, devolvo 4 vezes. Por quê? Porque tem que ter uma transformação. O pão da vida é aquele que Tomé só come depois. Quando ele vê Jesus e põe a mão nas feridas, ele diz, Senhor meu, Deus meu. Esse é o pão. Qual o significado desse pão para você? Esse pão é um símbolo do pão da vida. Irmão, olhe a sua perspectiva, para você não comer ou não estar comendo o pão errado, hein? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, porque nós temos adulterado a nossa visão. E temos olhado, Senhor Deus, a Ti, a Tua igreja, a Tua palavra, como uma mera obrigação deste mundo. Eu te peço que o Senhor nos perdoe por isso. Nós queremos, Pai, o verdadeiro pão. O Senhor um dia nos escolheu para podermos comer o verdadeiro pão, que é o Teu Filho Jesus. E nós acreditamos nele, Senhor. E pedimos ao Pai que nós possamos trabalhar para que este reino cresça, para que mais pessoas conheçam a Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu. E Pai, eu te peço que esta verdade, de que o Teu Filho Jesus é o pão que desceu do céu e nos dá a vida eterna, seja uma verdade a todas as pessoas que ouvem. E é em nome de Jesus, o pão do céu, o Messias que havia de vir ao mundo, o verdadeiro rei espiritual, é em nome dele que nós oramos. Amém.